Vamos, pois, anima-te, diz que levas o meu corpo a enterrar e falo como desejares, como te parecer mais de acordo com as normas. Dito isto, levantou-se, dirigiu-se para outro compartimento a fim de tomar banho. Crichton seguiu e ordenou que nos deixássemos estar. Ali estivemos, pois, a trocar impressões e a aprofundar o que fora dito, repisando uma vez mais, em toda a sua extensão, a desgraça que sobre nós caía. Era, em suma, como se ficássemos privados de um pai, órfãos de verdade para o resto da vida. Mas porque Sócrates era quem os conduzia nesses caminhos da procura da verdade. Enfim, terminado o banho, foi a vez de lhe levarem os filhos, pois tinha 2 ainda pequenos e um já crescido. Vieram também as mulheres da família, com quem conversou diante de Crichton, transmitindo-lhe as suas recomendações. Em seguida mandou as mulheres e os filhos embora e veio ter connosco. Estava já quase na hora do sol se pôr. Com efeito, demorara ainda bastante tempo lá dentro. Já com o banho tomado, sentou-se junto de nós e pouco mais conversou. O servidor dos 11 veio, entretanto. E chegando-se ao pé dele, eis que diz: ao menos Sócrates, não terei a censurar em ti o que censuro noutros, que se insurgiam e me amaldiçoam, quando por imposição dos arcontes lhes venho comunicar a ordem de beberem o veneno. A ti conhecido bem durante este tempo, foste o homem mais generoso, mais aprazível e excelente quantos por aqui passaram. Estou certo que também agora não te insurgirás contra mim, mas contra os verdadeiros culpados que conheces bem. Agora sabes o que vim anunciar-te a Deus e trata de aceitar da melhor forma a sorte inevitável. E chorando voltou costas e afastou-se. Sócrates ficou ainda a olhá-lo. A ti também, adeus. Por minha parte farei como dizes, respondeu. E voltando-se para nós comentou: que amável este homem. Durante todo este tempo não deixava de vir aqui. Ficava por vezes a conversar comigo. Excelente criatura e que generosas as suas lágrimas. Mas vamos, Crichton, tratemos de lhe obedecer. Que me tragam o veneno se já estiver preparado, senão que o preparem. E diz Crichton: mas salvo erro, Sócrates, o sol ainda está nas montanhas e não se pôs por enquanto. De resto, sei de outros que só o tomaram muito mais tarde e que, depois da ordem de ser dada, ainda comeram e beberam a seu belo prazer, alguns mesmos na companhia daqueles que mais desejavam. Quer dizer, ainda tiveram relações sexuais com um amante qualquer. Vamos, não te apresses que ainda há tempo. Portanto, Crichton, com estas palavras, mostra que não percebeu nada da conversa de Sócrates acerca da falta de importância dos prazeres sensíveis e como se mesmo na hora da morte fosse destruir uma vida que foi à procura da filosofia e de purificação nesse aspecto. Replicou-lhe ele: é natural, Crichton, que esse a quem te referes assim procedam. É que estão convencidos de que lucram com isso. Mas por mim é também natural que não proceda como eles, pois estou convicto, nada lucraria em beber o veneno um pouco mais tarde, a não ser tornar ridículo aos meus próprios olhos, com esse apego a uma vida que já deu o que tinha a dar. Portanto, concluiu, trata de obedecer-me e não procedas de outro modo. Ouvindo isto, Crichton fez sinal ao escravo, que estava de pé. Este saiu e, decorrido ainda bastante tempo, voltou com o homem encarregado de lhe ministrar o veneno que já vinha moído na taça. Sócrates foi, portanto, o veneno que ele bebeu foi a cicuta, que é tirado de uma planta que existe aqui muito nos campos da Arrábida, por exemplo, existe muito em Portugal. E a gente passa por ela e tem uma flor branca bonita e nem percebe o que aquilo é. Ao vê-lo, Sócrates interpelou: muito bem, meu caro, tu que percebes destas coisas, diz lá, o que é necessário fazer? Apenas, explicou, passear um pouco depois de beberes o veneno. Quando sentires as pernas pesadas, deitas-te então e o veneno atuará por si. Ao mesmo tempo estendeu a taça a Sócrates e, com perfeita vontade, Equécrates, sem que a mão lhe vacilasse ou se alterasse a cor do rosto, pegou nela e, fixando no homem o seu habitual olhar de touro, inquiriu: que dizes, se me servir desta bebida para uma libação, é ou não lícito? Por nossa parte, Sócrates, preparamos a dose que achares conveniente. Entendo. Mas pelo menos ser-me-á permitido que... Não, eu li mal. Preparamos a dose que achamos conveniente. Entendo. Mas pelo menos ser-me-á permitido, se é que não devo mesmo, dirigir uma prece aos deuses para que tornem propícia esta viagem daqui para o além. Essa é, pois, a minha prece, oxalá que assim seja. Dizendo isto, segura da taça, com a mesma naturalidade e serenidade de espírito, despejou-a de um só trago. Nós, que de algum tempo a esta parte ainda conseguíamos mais ou menos reter o pranto, quando o vimos beber até ao fim não pudemos mais. A mim, pelo menos, as lágrimas corriam perdidamente, a ponto de esconder o rosto para chorar à vontade.
Não por ele, de certo, mas pela desgraça de ficar eu privado de um companheiro como este. Criton, ainda primeiro do que eu, incapaz de conter as lágrimas, levantou-se e saiu. Quanto a Apolodoro, que já antes não deixara de chorar, esse soltava rugidos tais, por entre lágrimas e lamentações, que ao ouvi-lo não havia ninguém a quem não se partisse o coração, excetuando naturalmente o próprio Sócrates, que exclamou: "Mas que é isto, meus caros? O que estão a fazer? Eu se mandei sair as mulheres não foi por outro motivo, para que não me perturbassem. Sempre ouvi dizer que se deve morrer em serenidade. Sosseguem e dominem-se." Ouvindo isto, envergonhámos e retivemos o pranto. Então ele deu uns passos em volta, até que disse sentir as pernas pesadas e se deitou de costas, tal como o homem lhe prescrevera. Entretanto, o que lhe ministrara o veneno, palpando-lhe o corpo, observava-lhe de tempos a tempos os pés e as pernas. Em seguida, carregando com força num pé, perguntou-lhe se ainda sentia, ao que ele respondeu que não. Recomeçou depois pela parte inferior das pernas e, assim subindo, nos fez ver que se tornava frio e hirto. Sem deixar de o palpar, observou-nos que, quando lhe atingisse o coração, seria o fim. E já praticamente toda a região do ventre estava gelada, quando Sócrates, descobrindo o rosto, pois tinham com o efeito coberto, disse estas palavras, as últimas que proferiu: "Criton, devemos um galo a Asclépio. Paguem, não se esqueçam." Isto é uma tradição. "Assim se fará", assegurou Criton. "Vê se tens alguma coisa a dizer." A esta pergunta já nada respondeu. Passado pouco tempo estremeceu, o homem descobriu-lhe o rosto, tinha um olhar fixo. Vendo isto, Criton fechou-lhe a boca e os olhos. E foi este, Equécrates, o fim do nosso amigo, o homem que, poderíamos dizê-lo, foi de todos com quem privámos, o mais excelente e também o mais sensato e o mais justo. E acabou aqui este livro. Em geral, considera-se, os especialistas colocam este diálogo entre as obras mais tardias de Platão. Portanto, ele tem as obras de juventude, a de maturidade e as tardias. Por volta dos 40 anos. Portanto, após já ter regressado da viagem à Sicília, aquela viagem complicada, ele fundou a Academia e escreveu o Fédon, este livro, portanto, A Imortalidade da Alma, o Banquete, sobre o amor e a verdade, a República, sobre a organização da sociedade e o tipo de governo que deve funcionar e quem deveriam ser as pessoas, etc. E o Fedro, sobre o belo, do amor também. É mais ou menos por esta ordem. Portanto, isto foi por volta de quase o final, 387 a.C. E, portanto, o facto de dizer que o diálogo é uma obra tardia significa que no Fédon Platão já não está a defender as ideias do mestre, como faz nas primeiras obras que escreve, o Menon e a Apologia de Sócrates, já está a desenvolver as suas próprias ideias. Esta ideia do mundo inteligível é uma ideia dele, Sócrates nunca teve esta ideia. Portanto, ele aqui defende já as suas ideias. E pronto, acabou-se. That's all, folks.